Elis Regina falando com você mais uma vez, e como eu prometi no último vídeo, hoje eu vou ilustrar, vou mostrar para você como é que se faz o lazuri. Lazuri, que é uma pintura muito típica das escolas Waldorf, que é uma pintura aquarelada. Aqui no fundo eu já tenho um início, esse amarelinho então é o início. Por quê? Como sendo aquarelado, normalmente a gente dá um fundo, e esse fundo, o amarelo é bem legal, porque ele vai dar uma iluminada. Mas Thaís, posso usar outras cores? Eu posso usar uma cor só e colocar uma cor clara por baixo, um tom mais escuro por cima? Pode ser. Mas o amarelo realmente é bem bacana e depois eu vou mostrar o efeito final, tá bem? E o que é que você vai precisar? Uma tinta à base d'água, tá? Esse pequenininho esse aqui é chamado litro, né? Então, normalmente 1 litro, que na verdade são 900 ml, é suficiente. Por quê? Você vai diluir a tinta à base d'água em 4 porções de água e 1 porção de tinta. Portanto, para fazer 500 ml, por exemplo, você vai usar apenas 100 ml da tinta à base d'água ou tinta látex. De boa qualidade, de preferência, tá? Porque aí, como é bastante diluição, então de melhor qualidade é melhor. Depois, o que você vai usar mais? Tadã! Corantes, porque você vai usar tinta branca, tá? E aí você é quem vai dar o tom. Então, o que eu fiz para ficar mais fácil? Diluí e deixei pronta, por exemplo, ontem, que foi quando eu fiz essa pintura aqui, eu diluí, já deixei pronto porque fica mais fácil para depois a gente ir fazendo só as cores, tá? Então a diluição você já deixa pronta. E então eu coloquei em uma garrafa. Para quem tem bebedores de leite em casa, coloque aqui tinta, tá? E aí fica fácil porque ela vai se precipitar aqui no fundo, tá? Ó, eu virei aqui, ainda assim, não sei se vai dar pra ver, que fica uma faixinha branca. Então dá pra você chacoalhar bastante, vigorosamente, chacoalha. E aí isso aqui incorpora, tá bom? Ele vai reincorporar esse fundo que ficou decantado, chacoalha bem, chacoalha mais ainda, e aí isso tudo volta a ficar incorporado. Depois você põe em um outro pote ou outra garrafa para poder colocar o corante, tá? Os corantes ali que eu mostrei agora há pouco, corante líquido, tá? O pó acho que não dá muito certo não. O corante líquido ele incorpora melhor. E então, eu também usei essa outra garrafa porque eu fui fazer a medida dela de 1 litro de suco e aí eu falei assim, será que cada gominho desse são 100 ml? Porque eu não ia estar com um medidor aqui na obra, tá? E aí eu medi 200, porque então 1 litro dividido por 5 partes são 200 ml, né? Então cada 2 gominhos desse é o tanto que eu precisava de tinta, tá? Então o que é mais fácil? Já coloca uns 400 ml, por exemplo, de água, depois completa 200 de tinta, chacoalha vigorosamente e aí então você consegue ir diluindo aqui dentro, tá? Então eu diluí na verdade nessa garrafa e passei para aquela outra que é de 1,5 litro. Então fiz 1 litro, depois fiz mais meio, coloquei lá e depois fiz mais um para fazer esse amarelo, que era a minha base. Sabendo que eu ia precisar mais dele, porque é o fundo que eu fiz essas 2 paredes, vou fazer mais uma do zero para mostrar para vocês, tá? Mesma coisa, também precipitou, dá pra ver, olha, tá branquinho aqui no fundo, né? Então, eu vou também chacoalhar vigorosamente, chacoalha bastante, que ela vai reincorporar. Vou mostrar um pouquinho, ó, só pra mostrar, ó, tá vendo que já vai ficando amarelinho de novo? Então, você chacoalha bem e então a tinta reincorpora. E depois, você pode usar um potinho de sorvete, que eu acho bastante prático. São outros 2 materiais que a gente vai precisar. Então, tipo um potinho de sorvete mesmo, que fica fácil. E trinchas, que são esses pincéis largos aqui, tá bom? Eu peguei esses 2 aqui, olha, ele é de 1,5 polegada e 1 polegada, é isso? Se eu não me engano é isso. Eu vou meio por centímetros, né?
5 e 10 centímetros, 5 e 7,5 centímetros mais ou menos. E então você põe aqui no fundo e sempre você vai usando, né? Pegou aqui, passa, tira o excesso no cantinho, né? Pressiona assim no pincel e depois vai passar na parede. De vez em quando dá aquela passadinha assim no fundo, olha, porque também vai precipitar. Então tá fazendo, dá aquela mexidinha de novo, aí tira o excesso e volta lá para a parede, tá bem? Feitas essas explicações, agora eu vou fazer realmente na parede, vou chacoalhar direitinho ali, colocar um tanto e eu não ponho toda aquela quantidade, eu prefiro deixar um tanto aqui. Quando se esgotar, estiver terminando, eu vou lá, chacoalho de novo na garrafa e volto a pôr mais um pouquinho aqui no meu pote, porque na garrafa acaba sendo mais fácil de fazer essa mistura, tá? Detalhe, quando eu terminei de colocar, depois que eu diluí bem, é que eu fui colocar o corante, tá? A dica pro amarelo. O meu amarelo aqui até que ficou bem vibrante. Não sei se no vídeo vai dar a mesma noção do que tá dando aqui, que é um amarelo bem forte. Mas, como ele é fundo, tudo bem, tá? E é por isso que eu uso bastante o ocre, além do amarelo, porque se eu usasse só amarelo, aí ia ficar mais amarelão ainda. Então eu uso o ocre porque ele dá uma quebradinha, né? Ele dá uma suavizada. Eu coloquei para 1 litro 60 gotas do amarelo e 30 do ocre. Se eu quiser um pouco mais fechado, posso pôr mais do ocre ainda. Thaís, eu quero só pôr o ocre, posso? Coloca, é você que vai fazer a experimentação, tá? Então, o que também, quando você não tem muita noção de cor, o que você pode fazer? Você vai fazendo a mistura, coloca um pouquinho de cada cor que você quer, tantas outras também, né? Eu comprei o vermelho que eu quero fazer um tomzinho de rosa e o azul. Eu quero verde, ok, mistura amarelo com azul, mas sempre você vai fazendo essas misturas, às vezes um toquezinho de um vermelho também vai dar um legal, às vezes um toquezinho do ocre também vai ficar mais próximo do tom que você deseja. E aí você vai fazendo numa parede que você possa usar de amostra, né, de teste, você vai fazendo um detalhezinho assim e depois, se for o caso, pode passar um pano úmido, porque é uma tinta lavável, né, uma tinta à base d'água, você pode passar um pano úmido e, se for o caso, passa mais uma demão da tinta de fundo. Esse é um detalhe importante, né? A parede, ela tem que estar pintada, tá certo? Não vai direto no lazuli, não. Tem que estar totalmente pintada de branco, ou no meu caso aqui, ele tá num gelo, que é a cor geral. Então você pode pintar por cima disso, mas tem que ser uma tinta realmente como se fosse uma base de uma tela, tá? Um papel, porque é uma aquarela, né? Então a aquarela a gente usa o papel branco. E aí você faz esse teste, se for o caso, limpa, passa de novo uma demãozinha ali do látex e aí você faz a pintura definitiva na cor que você conseguiu chegar e que te agradou. Combinado assim? Então daqui a pouco eu volto para mostrar como é que a gente já aplica essa técnica na parede. Bom, agora sim nós vamos pôr a mão na massa, ou melhor, mão na tinta. Só que antes disso eu queria chamar a atenção para a necessidade de fazer o fitamento aqui, olha, no cantinho da parede. Então, na parede que você não quer pintar, coloca uma fita. E também, muito importante, proteger as tomadas. Deixa eu abaixar aqui. Ali, dá pra ver? A tomada ali também toda fitada, tá certo? Isso porque, mas não é uma tintura lavável, não dá pra só passar um paninho molhado? Sim, só que se você não for rápido, pode ainda assim manchar, tá? E evita um trabalho. Depois você vai ainda passar uma segunda demão. Às vezes você usa uma tinta um pouco mais forte e aí o corante vai pegar e vai manchar. Então, evite riscos e faça esse fitamento, passa a fita. Isso é rapidinho, é fácil de fazer. Se você tiver com um piso muito novo, que corre risco de manchar também, coloca no piso. É que o meu aqui é esmaltado, já tinha de uma pintura anterior uns respingos, então eu vou inclusive depois fazer uma limpeza mais forte assim nesse piso, no rodapé, mas o ideal sempre é você fazer o fitamento no rodapé também, colocar uma proteção no piso, tá? Para qualquer pintura que você for fazer. Assim evita danificar o seu piso, danificar tomadas, interruptores, enfim. Então,
né? Não custa. Bom, então vou trazer um pouco mais perto para que fique mais fácil de visualizar e vou trazer aqui mais o cantinho, porque o cantinho é meio chatinho. Vou pegar aqui no material. Então, ó, como eu falei, eu ia colocar, né, no pote. Aí eu vou molhar aqui na tinta, de vez em quando vou dar aquela passadinha no fundo, é que eu acabei de agitar, né, na minha garrafa e tal, acabei de colocar. Então, ó, se você fizer desse jeito, vai ficar escorrendo a tinta. Então, faz assim, ó, no fundo, dá pra ver? Tá, né? Faz no fundo, tá vendo que escorre? Assim você tira o excesso. E como é que a gente faz? Bom, essa técnica consiste em você fazer o símbolo do infinito ou um 8 deitado. Para quem não conhece o infinito, né, ele é um 8 deitado. Então, tirei o excesso. Eu gosto de tirar bem o excesso mesmo, tá? Porque senão vai começar a escorrer. E aí, o que eu vou fazer? O 8. Ó, com a mão bem fluida. Tá? Ah, Thaís, mas não tá pegando tudo. Não tem problema, porque depois você pode passar de novo, olha. Tá bem? Porque a ideia é que fique bem regular. Não sei se dá para notar agora que ela tá molhada, mas essa parte ficou um pouquinho mais escura, tem partes um pouco mais claras, mas é assim mesmo. E o cantinho, que eu falei que é chatinho, eu costumo fazer assim, olha, venho com cuidado e vou fazendo. Ah, tá muito difícil, e no teto, ainda mais eu também tenho um pouco de estatura, né? Então, às vezes, mesmo com um banquinho ou uma escada fica difícil. Então, você pode só ir fazendo um contorninho assim, ó, um redondinho, tá? Para ir pegando aqui todo o canto, tá vendo? E aí depois você vem com o 8 ou com o infinito. Procura só fechar para não ficar assim, ó, ficar uma coisa aberta. Não, fecha a forma, tá? Ele dá um acabamento mais bonito. Ah, ficou com pouca tinta no pincel. Eu vou lá, molho de novo. De novo, vou tirar o excesso aqui na lateral. Tá? Ó. Dá para escorrer bem a tinta. E vou fazer de novo. Faço um infinito. Vou descendo. Encontro lá onde eu estava. Tá? Vou lá de novo no cantinho, até onde eu vou alcançar aqui sem fazer grandes esforços. Começou a forçar muito, melhor você pegar um banquinho, porque senão vai ficar feio, tá? Fica feio mesmo. Que aí a mão não faz um movimento leve, tá? Ó, ficou um cantinho lá, puxo assim com o pincel e já faço a finalização, tá? E assim eu vou fazendo o resto da parede todo. Você que sente, eu gosto dessa trincha um pouco maior, mas às vezes pro acabamentinho é melhor a menorzinha, que eu mostrei, que eu peguei duas, né? 2 tamanhos, tá? E eu particularmente prefiro uma mão só fazendo, porque cada um vai ter um tamanho do infinito aqui. Mas também pode fazer. Ontem aquela outra sala eu fiz com a minha filha, ela estava com a trincha menor, eu com a maior. Fui fazendo os recortes, as partes mais altas, ela foi fazendo as partes mais baixas, também fica legal, fica bem orgânica a pintura, e essa é a ideia, na verdade, tem que ser uma pintura que seja orgânica, tá? Ou seja, que ela não fica uma coisa chapadona, né? A ideia é justamente essa. Ó, posso ir buscando um pouco mais, passar onde eu já passei e dando continuidade. Deu para perceber? Olha, bem simples. E é uma pintura rápida. Então agora eu vou dar continuidade. Quando eu for deixar essa parede aqui secando, aí eu vou pegar um outro ambiente, vou fazer a segunda demão. Por quê? Sempre em uma pintura a gente tem que seguir as orientações do fabricante. O fabricante dessa tinta específica, ele pede 3 horas entre as demãos, né? Ou seja, entre as camadas de tinta. Eu preferi dar mais tempo, porque justamente como é aquarelado, para dar tempo de secar bem e a fase seguinte ela não mesclar, porque senão um pouquinho acaba puxando, né, da cor de baixo. Mas se você puder evitar e deixar secar bem, melhor ainda, porque aí vai puxar cada vez menos, porque aí a tinta vai estar mais impregnada, vai estar mais
mais seca, tá? Então é melhor. Quando a gente fala de mãos, por quê? Você está pintando a mesma tinta, a mesma cor, né? No caso aqui no que fala o fabricante. Para nós não, vão ser cores diferentes, ou pelo menos tonalidades diferentes, tá? Então é mais interessante você deixar secar por bastante tempo, combinado assim? Então daqui a pouco eu volto. Bom, agora eu tô de volta para mostrar um passo além. Depois de já ter feito o fundo, que era o amarelo, né? Eu já comecei a passar a segunda camada. Nessa parede especificamente, estou fazendo em 3 cores e depois vou mostrar o resultado final. Mas eu fiz um cantinho lá em cima em azul, uma transição aqui em verde e agora eu vou atacar no rosa para dar um detalhe, tá? Na outra sala que eu estava fazendo, eu fiz inteirinha em azul, tá? E agora eu quero mostrar uns detalhes porque, dependendo da maneira como nós fazemos, fica muito marcada a transição, porque a gente molha o pincel, né? Vai fazendo aqui os movimentos com o símbolo do infinito e depois tem que molhar o pincel de novo e dar continuidade. E essa transição de uma parte com outra, né, do que eu fiz, porque eu estou começando a fazer, quando seca às vezes fica muito marcado. E aí, às vezes fica assim, eu vou pôr até uma foto aqui para vocês verem a caca que ficou uma das paredes que eu estava fazendo. E aí tem como consertar? Tem, dá uma olhada aqui também. Só que acaba ficando, às vezes, mais escuro do que você pretendia e não dá exatamente o mesmo efeito, tá? Então, o que fica legal de fazer? Você ir como uma onda, tá? Então, se você até quiser cantar enquanto pinta, ótimo, porque aí a gente acaba dançando e flui bem essa pintura. Mas não é preciso, quem não gosta de cantar, só pinta mesmo, mas lembra que é necessário ir de uma maneira bem fluida, né, para que não fique essa transição muito marcada. Se você fizer, eu vou fazer um quadradinho, fiz aqui, aí vou fazer outra faixa, fica muito certinhas as faixas na parede, né, como dá pra ver na imagem. Então fica muito feio. Melhor realmente ir numa maneira mais fluida que eu vou colocar agora. Então, do mesmo modo, né, eu vou molhar bem o pincel, vou tirar aqui o excesso, escorrendo aqui, ó, pressionando, né? E aí eu vou começar todo o meu processo de novo. Detalhe, eu tenho uma cor aqui, né, a verde. Eu não vou pintar até o verde neste momento, porque acaba puxando um pouco da outra cor, tá? E aí, inclusive, a parte que tá aqui, você vai contaminando, entre aspas, tá? Com essa cor que vai ficar no pincel, né? Com o corante que tá ali. Então, faça primeiro toda a outra parte e depois você vai pegar a parte da transição entre as cores, até porque você pode avançar um pouco com, por exemplo, aqui no meu caso o rosa em cima um pouco do verde, até de repente chegar até o azul, certo? Então é muito importante você deixar essa parte da transição das cores para depois, tá certo? Bom, então vamos lá. Lembra que eu falei do cantinho, né? A gente começou num canto, então aqui a gente pode também começar no canto e fazendo, olha, de uma maneira bem mais fluida, tá vendo? Vai e volta um pouco, sempre fazendo o mesmo movimento. Ai, olha, ficou meio furadinho aqui, posso fazer uma transição, dar uma puxada. Aí venho de novo, molho o pincel, tiro o excesso, sempre importante. E aí vou lá de novo, com o meu símbolo do infinito, e vou puxando, tá? Dá pra notar que aqui onde ficou junto, fica um pouquinho mais escuro? Então, você tem que dar você tem que puxar um pouco, às vezes, um pouco mais pra cima. Porque aí não fica uma coisa muito marcadinha sempre, olha, então ficou aqui um pouquinho mais escuro, não sei se vai dar pra ver bem no vídeo, aí tem um pouquinho aqui, um pouco mais pra cá, então
você vai fazendo de uma forma bem fluida, tá? Para que fique bem bonito mesmo, não fique muito marcado, né? Fique que nem no céu, quando a gente observa, tem sempre umas partes um pouco mais escuras, outras um pouco mais claras. Aí, dica, eu não tirei excesso aqui, ó, e comecei a pintar e começou a escorrer, tá? Por exemplo, aqui, ele vai começar a escorrer já já. Começou a escorrer aqui, eu venho, puxo de novo. Olha, vou fazendo bem orgânico, vou pra lá, depois, olha, aqui escorreu, puxo daqui e vou levando a tinta mais pro lado, tá? Não precisa ser sempre emendado, aquele desafio, né? Faça tal forma sem tirar o pincel, né? Ou o lápis do papel. Não, aqui você pode sim puxar e de repente eu volto aqui, escorreu aqui, olha. Então tudo bem, eu volto aqui e depois vou pra lá, salto pra lá, não tem problema fazer esses saltos, tá? O importante é ficar bem fluido mesmo, olha, tá? Vejam que eu não fiquei presa a um ponto. Eu fui, voltei, e então as manchas, entre aspas, ficam mais distribuídas, fica mais bonito, tá bem? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazendo partes por partes, então eu vou dar continuidade nessa parte aqui. Depois, quando chegar no rodapé também, eu vou dar mais algumas dicas. Bom, agora voltei para pintar o rodapé. O rodapé ele tem que ficar desse jeito aqui, olha. Também com as curvinhas chegando até embaixo, né? Então, nós temos que fazer o mesmo movimento. Para fazer isso, mais fácil sentar no chão, mesmo para mim que tenho baixa estatura, mas é mais fácil realmente a gente sentar porque aí a gente se curva, não precisa ficar ajoelhado nem nada assim, né? Então, assim como as outras partes, a gente tem que vir aqui molhar o pincel e tirar bem o excesso de tinta para não ficar aqueles escorridos no rodapé, que fica bem feio, né? Então, a gente precisa tirar bem o excesso e ainda assim, eu começo um pouquinho mais para cima, tá? Por exemplo, eu não vou começar aqui já direto no rodapé, eu venho um pouquinho mais de cima porque aí a gente vai tirando ainda mais o excesso da tinta aqui da trincha, tá? Então, a mesma questão, ó, vou lá, volto um pouco, do mesmo jeitinho que eu tava fazendo, só que aí chega no rodapé, a gente vai fazendo movimentos um pouco mais suaves, um pouco mais devagar, pra gente conseguir fazer bem as voltinhas aqui embaixo. Aí você pode até subir mais um pouquinho, puxa de novo e volta, tá? Onde tiver ficado um pouco mais, digamos assim, um buraquinho de tinta, você pode de repente vir só, do jeito que a gente fez o cantinho, né? Só uma voltinha aqui com o pincel, com todo cuidado, tá? E aí, só que claro, não dá pra preencher tudo bem direitinho, então a gente vem, o máximo possível a gente chega pertinho e depois vem com o pincel de uma forma bem leve e traz um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, né? Um pouquinho pra um lado, outro pouquinho pro outro. Sujou aqui um pouquinho, não tem problema, porque é tinta diluída em água, então você depois dá uma limpadinha com o pano bem úmido que ele sai, tá? E por que que eu tô indo um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro? Porque quando a gente faz isso, também dá uma certa manchadinha, entre aspas, no rodapé. Não vai ficar aquela coisa, passei liso, ficou liso, né? Só que aí não combina com o resto no resto da parede. Então você vem, passa um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, passando, né? Passei aqui, por exemplo, passo um pouquinho para chegar um pouquinho em cima de onde eu já tinha passado. Então essa região vai ficar um pouquinho mais escura. Então assim você vai fazendo, tá? Depois molha de novo, puxa, mesma maneira, né? Puxa um pouquinho para cima para tirar o excesso da tinta do pincel e aí chega no rodapé sempre no mesmo movimento do 8, tá? Depois chega, dá aquele detalhezinho que eu fiz ali, né? Vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá
e aí forma a base mesmo, né, o topo aqui do piso. Quando é piso, o rodapé embutido, que ele fica alinhado, então fica mais tranquilo, mas normalmente não, né? Normalmente é ressaltadinho assim, em cima é pintadinho, então a gente dá essa continuidade para não ficar só ali em cima numa outra cor que fica esquisito. Bom, agora nós vamos finalizar a nossa parede, tá? E aqui no fundo eu já tenho as 3 cores, vejam, né? Eu comecei no azul, vim pro verde. Olha, aqui ainda aparece um pouquinho do amarelinho, que é o fundo, que é o que dá esse brilho, né? A gente percebe um pouco um certo fundo dele lá no cantinho da imagem, por baixo do azul, do verde e até no rosa, né? Que ele dá um certo brilho. Esse amarelo é legal de fundo. Particularmente eu acho que o lazuri com o fundo amarelo ele dá melhor, tá? Fica mais legal porque ele dá justamente esse tom de luz embaixo. Então aqui, olha, dá pra ver bem, né? Agora a claridade tá boa. Então dá pra ver bem que tem aqui essas diferentes nuances, né? Percebam aqui, passei um pouquinho com rosa. Aqui eu acho que não, talvez não dê pra perceber no vídeo, mas eu passei um pouquinho no verde também, então a gente, legal fazer essa transição quando você tá fazendo mais cores. E é justamente isso que eu vou fazer agora, tá? Que é mostrar onde que é a transição. Então, como eu disse, é melhor deixar por último, né? Por conta de que a gente vai ficar com um pouco da tinta no pincel, queira ou não, pega um pouquinho da tinta no pincel, né? Da outra cor. Então, eu sempre prefiro deixar por último essa transição aqui, tá? Tem uma parte que está mais clarinha, então eu vou talvez puxar de novo um pouquinho, mas eu sempre prefiro começar aqui onde ainda está o fundo. Então, da mesma maneira, olha, eu vou bem orgânico, puxo para lá, eu posso entrar na outra cor, aí volto, pego aqui de novo, né? Às vezes eu faço um 8 um pouco mais alongado, né? E aí eu puxo de novo pra cá, e assim a gente vai fazendo a transição, tanto na mesma cor, como mais pra lá. No vídeo dá a impressão que, tá com cor diferente, mas não, só tá molhado, tá? Tá tudo certo aqui, depois que secar vai ficar com a mesma cor aqui. Olha, aqui faltou um pouquinho, eu venho pra cá, puxo, tá? Então é sempre do mesmo modo. O sinal do infinito, o símbolo do infinito, de uma maneira bem leve. Ó, aqui já tá quase seco o pincel, então vai ficar clarinho. Aí depois, se eu quiser que fique um pouco mais forte, eu posso vir de novo depois e passar, tá bom? Ó, aqui eu prefiro fazer um pouquinho mais para pegar onde estava muito claro, que eu achei que ficou claro, então posso passar por cima de novo, tá bom? E assim eu vou finalizando. Depois, aqui eu achei que ficou muito clarinho, ou lá, tal. Então você sempre dá uma afastada, isso é uma dica legal, tá? Vai pintando e às vezes você se afasta um pouco da parede, dá uma olhada geral e vê se tá ficando bom. Se não tiver ficando, muda um pouco, puxa um pouco mais onde você já passou, tá? Repassa numa parte que ficou muito clarinha e vai fazendo esse cuidado, né? Vai para longe e volta. E lembrando, é possível sim retomar, né? Ficou muito clarinho lá, retoma, mas detalhe, não retoma quando o seu pincel estiver muito cheio, muito encharcado ainda, porque vai ficar muito forte. Então lembrando que já tem um fundo, né? Já tá com uma demão. Então pega mais molhadinho, por exemplo, eu vou dar continuidade, aqui não vai pegar o vídeo, mas aqui, daqui para baixo ainda tem uma parte do fundo que eu vou repassar. Então eu vou molhar de novo meu pincel, vou fazer aquela parte, começando do amarelo, aí eu puxo um pouco mais lá pro verde, depois eu posso puxar um pouco de novo aqui. É legal ir fazendo, né? Puxa lá, puxa aqui, por conta de que se ele pegar um pouquinho de cor, ele vai dar uma certa transição aqui, tá? Depois disso, se eu quiser pegar e daqui ainda invadir um pouco o verde, invadir até o azul, legal também, eu posso fazer isso. Então, eu só faço esse afastamento, tá? Faço um pouquinho, olho, né? Afasto um pouquinho da parede, dou uma olhadinha, ver se tá legal, para ter essa noção do todo, tá? Que aí você tem
realmente essa vista geral, né? Uma vista mais panorâmica da sua obra de arte na sua parede. Então a ideia de hoje era isso, mostrar a técnica. Depois eu vou pôr uma foto aqui em cima, olha, para colocar, mostrar como ficou o resultado final dessa parede depois de finalizada, para a gente não ficar com um vídeo excessivamente longo. Já vai ficar porque tem detalhes e tudo, né? Então era isso por hoje. A ideia era a gente ver como fazia essa pintura chamada Lazuri, que é típica das escolas Waldorf, mas que você pode fazer em outros lugares. Por exemplo, aqui é o fundo do meu escritório. Você vai me ver algumas vezes, então, com esse fundo aqui bonitão. Bom, não sei você, mas eu particularmente estou adorando, eu achei que ficou ótimo e dá uma leveza ao mesmo tempo em que dá uma certa textura, entre aspas, mas é uma textura visual e não uma textura tátil, né? Se você passar a mão na parede, não vou passar que tá molhado, mas se você passar a mão na parede, está liso. Mas ele dá essa nuance, essa profundidade e é esse o negócio, né? Como eu comentei no vídeo anterior, explicando do porquê utilizar essa pintura nas escolas Waldorf, ou em escolas, né? Não necessariamente nas Waldorf. Se você não assistiu ainda, vai lá no meu canal e procura esse outro vídeo, ou vou tentar deixar um link aqui também para puxar para esse vídeo para você assistir a explicação do que é o Lazuri e por que utilizar nas escolas, tá certo? Então lembra, ó, deixa seu like no vídeo, ajuda a compartilhar, se inscreve no canal que quando tiver vídeos novos você vai ser notificado. E se você tiver algum comentário sobre o Lazuri, alguma dúvida, deixa aí também. E também aceito sugestões de novos temas. Então, se você tiver algum tema sobre arquitetura escolar, também deixa aí nos comentários que a gente vai fazer novos vídeos mais pra frente. Até mais!